Boa noite a todos, meu nome é Larissa. Esses últimos meses na nossa casa, depois da obra de Palavras de Jesus, nós temos analisado uma parábola a cada semana para estudarmos juntos e com a mensagem a gente colocar em prática na nossa vida. A parábola desta semana é a parábola do tesouro escondido. Essa parábola ela está em Mateus, capítulo 13, versículo 44. No texto original, Jesus diz: "O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprar aquele campo." Então vamos analisar com mais calma. Essa parte, o reino dos céus, no Evangelho de Mateus, mais 5 parábolas cita diretamente sobre o reino dos céus, que são as parábolas do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, da pérola e da rede. Então, 6 parábolas no Evangelho de Mateus, nós encontramos essa citação direta sobre o reino dos céus. Então, aqui ele compara o reino dos céus com um tesouro oculto no campo. Um tesouro oculto, algo que Jesus diz ser tão rico, tão precioso, tão especial, a ponto do homem vender tudo o que ele tinha para comprar aquele campo que tinha aquele tesouro. Então, o significado que está por trás daqui, nós vamos desmembrar para a gente poder analisar juntos essa parábola. Então, essa é uma parábola que tem a referência direta no reino dos céus. E Jesus, ao falar desse tesouro, essa riqueza, eu pergunto, o que para nós, para cada um de nós, seria importante a ponto de nós vendermos tudo para comprar aquele campo? Vamos começar a refletir sobre essa questão. Jesus, ele ensina através de simbolismos. E muitas vezes, se a gente tentar interpretar de forma literal, mesmo hoje, a gente vai ter dificuldade. Porque Jesus, ele fala para o nosso espírito que ele é imortal. Então, é uma linguagem que não é deste mundo. A gente pode não compreender, mas a doutrina espírita vem para nos ajudar a entender, né? Então, eu peguei algumas outras passagens que falam sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus, como é encontrado, para a gente poder destrinchar. O reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. Então, dentro do coração de cada um de nós, Deus deixou esta obra, que é o reino dos céus. O que eu quero que a gente analise? O que a gente dispõe o nosso trabalho, o nosso sacrifício, todas as nossas preocupações, nossa energia para algo, para buscar esse tesouro. Agora, esse tesouro é algo material? É algo espiritual? O que é esse tesouro que a gente gasta toda a nossa energia? Onde está o nosso coração? O que tem no nosso coração? Cada um vai ter uma resposta, cada um vai ter um tesouro no seu coração. Jesus em nenhum momento falou para a gente não acumular tesouro, para não acumular riqueza. Não há essa proibição. O que ele nos orienta é não ter tesouros que a traça e a ferrugem consomem e que os ladrões roubam. Ele nos orienta a ter tesouros imperecíveis. Estes tesouros imperecíveis a gente vai levar para toda a vida. Eles vão ser eternos e permanentes com a gente. Sabe aquela história, caixão não tem gaveta? Os bens materiais que a gente adquire aqui vão ficar aqui. Os espirituais vão com a gente para todas as outras vidas. Então, que tesouro imperecível é esse? A gente conseguiu já entender que é algo que não é material. E Jesus quer que nós utilizemos nossa inteligência, os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso trabalho para algo que não está no mundo visível, nesse mundo afora, né? Um dos problemas da humanidade é buscar o ter ao invés do ser. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, ao invés de ser. Porque, fazendo uma reflexão sobre a doutrina espírita, o homem, ele é composto de 3 coisas. O corpo, que é esse envoltório, que é o que a gente utiliza, essa parte material, que nos serve e que a gente deve cuidar muito bem. A nossa alma, que é o espírito encarnado, e o perispírito, que é esse laço da alma com o nosso corpo. Então, eu pergunto, nós temos um espírito?
É uma pergunta de pegadinha, gente. Enem aqui, pegadinha do Enem. Na verdade, nós somos um espírito e temos um corpo neste momento. Então a gente precisa mudar o nosso primeiro pensamento é pensar no material. É automático, é natural. Só que a gente precisa mudar essa acepção de que, na verdade, nós somos espirituais. O nosso reino não é desse mundo. O nosso reino, ele é espiritual. Então, a gente mudando essa acepção, tendo essa consciência espiritual, a gente passa a conseguir pensar, raciocinar melhor um dia a dia da nossa vida. A gente consegue realizar de fato o que Jesus quis nos ensinar. Porque o que parecia não muito entendível, quando a gente fala aqui campo, tesouro, parece coisas mais materiais, que é o que primeiramente nos vem à cabeça. Se a gente muda essa consciência, inverte essa lógica e passa a entender que a nossa pátria, na verdade, é a espiritual, a gente consegue compreender melhor as parábolas de Jesus. Então, Jesus comparou o reino dos céus com um tesouro oculto no campo. Ok, essa parte a gente conseguiu entender. E esse tesouro oculto, a gente também entendeu que ele nos orienta a buscar tesouros imperecíveis. Até aí, ok. Por que ele ressalva essa parte de ser imperecível? Porque os bens materiais, por serem palpáveis, por a gente visualizar muitas vezes, são mais sedutores. A gente consegue ter metas mais fáceis. Um bem espiritual, a gente tem que querer realmente buscar aquele bem, porque a gente, em tese, visivelmente não está vendo, né? Então, tem uma consciência de que aquele bem existe, apesar de eu não estar vendo, e um querer concreto de buscar esse bem. Kai Bar-Schutel, ele comenta bastante sobre essa parábola. E ele nos diz que esses tesouros imperecíveis, que Jesus nos orienta, são fáceis de conseguir porque são as riquezas espirituais. E que hoje a gente não pode mais alegar ignorância. Ah, não sei o que é o tesouro. Nós sabemos. Eu citei aqui as três revelações que são da nossa história, porque assim, ao longo da humanidade, a nossa consciência moral foi se transformando, foi se aprimorando. Então, inicialmente a gente dedicava o divino à natureza, às forças da natureza. Depois passou-se ao entendimento de vários deuses, com características humanas, que eles tinham inveja, que eles tinham ciúmes. E aí, com Abraão, passamos-se a um Deus único. Porém, a primeira revelação só veio com Moisés, que nos trouxe a ideia da justiça e de um Deus justo, porém severo. Era o entendimento da época, por isso que o Deus veio daquela forma naquela época. Depois, com Jesus, a segunda revelação, nós já temos um Deus Pai de amor. E ele nos prometeu ainda uma terceira revelação, que seria o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, o que seria o Espiritismo? É um conjunto de princípios e de leis que os espíritos superiores nos passaram através da codificação de Allan Kardec. Então, com o conhecimento do Espiritismo, nós conseguimos entender o que Jesus falava através de parábolas, através de simbolismo. Outro exemplo que eu trouxe, o princípio do Peter Parker, gente. A Stan Lee fala no filme do Homem-Aranha que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então eu já posso dizer que a gente que está aqui hoje, que está tendo conhecimento dessa palavra, a gente já adquiriu esse poder. Então a gente tem essa responsabilidade nesse momento de colocar em prática. Então a gente conseguiu ver que são as riquezas espirituais que a gente está falando na parábola, que a gente não pode alegar ignorância, mas o obstáculo, que agora que a gente já sabe que não é um bem material, é a gente abrir mão de tudo para conseguir esse campo com esse tesouro oculto. E aí eu faço um convite para todos nós, um convite para a nossa vida. O que é esse abrir mão de tudo? Gente, ninguém gosta de mudança, de ter que ser mais paciente quando a gente está impaciente, de deixar de ser egoísta, de deixar de ser orgulhoso, vaidoso. Mas isso é um convite para toda a nossa vida. Jesus fala, perdoar 7 vezes 70. E a gente pode perceber até através da natureza que a criação de Deus, ela é tranquila, ela é mansa. Os ipês que estão na cidade agora, na época do amarelo, a gente olha cada maravilha. Aquela flor para nascer, ela não gritou, ela não fez escândalo nenhum. Simplesmente ela brotou e é a coisa mais linda.
Então a gente tem que levar essa mansidão da criação de Deus, da natureza, de certa parte, como um convite para nós também sermos mais tranquilos. Chico fala a seguinte frase: feliz daquele que na hora de dar o troco perde a vontade. Você tem a oportunidade, mas você não vai fazer isso, porque não é o ensinamento que Jesus nos ensinou. Em toda oportunidade, vamos ser mais indulgentes, vamos perdoar, vamos ser mais tolerantes. Só que a prova moral está aqui, que é essa transformação, deixar o velho para vir o novo, abrir mão de crenças antigas, mais materiais, para ir para uma crença mais espiritual, com essa acepção de espiritismo, é uma prova moral. E prova moral é uma das mais difíceis. Os espíritos superiores nos falam que a gente consegue passar por uma prova material até que tranquilamente, mas a gente falha muitas vezes quando a gente tem que passar pelas provas morais. Então, o que eu convido a todos é que a gente comece com essa troca. Trocar o velho pelo novo, trocar tesouros materiais por tesouros espirituais. Aí vocês podem virar pra mim e falar assim: aí é fácil de falar, né? A gente tá aqui, tá todo mundo sentadinho, tranquilo. Tá, e quem vai pagar minhas contas? E minha comida na mesa? Como é que eu vou fazer? Aqui a gente não tá falando de não trabalhar. Pelo contrário. O trabalho, ele é uma virtude do espírito, encarnado ou desencarnado. Quem leu, ouviu o filme de Nosso Lar, André Luiz, para ele ter méritos, para ter notícias da família dele, ele precisava de horas bônus de trabalho. Então, o trabalho é uma virtude em qualquer momento, gente, não tem escapatória. Vamos ter que trabalhar, e o trabalho como uma ocupação útil. Nos gera renda, a gente precisa de renda, ninguém aqui está sendo hipócrita nesse sentido, mas não esquecendo da verdadeira riqueza que Jesus nos trouxe. Outro questionamento é essa questão de poder ser abstrato, porque a gente não consegue, não é palpável, né? Mas existem coisas como solidão, dor, angústia, depressão. A gente também não tem ela como palpável, mas ela dói, ela é real. Então essas riquezas que, apesar de não visíveis, apesar da gente não ouvir, não quer dizer que a gente não está vendo, não está ouvindo, que ela não existe. Então, a gente precisa começar a buscar esses tesouros, primeiro dentro de nós, mudando essa nossa versão de antigo para novo. E é uma evolução que depende de cada um de nós. A gente está nessa vida hoje com pessoas de luz ao nosso lado, encarnados e desencarnados, que nos auxiliam no nosso trajeto, na nossa lapidação espiritual. Mas vai depender de nós aplicarmos isso. Então a gente pode estar com o Chico do nosso lado, encarnado e nos aconselhando. Se a gente não levar a sério os aprendizados, de nada vale. Santo Agostinho orientava a todo dia, antes de adormecer, fazer uma autoavaliação. Analisa como é que foi seu dia hoje. Eu fui paciente no trânsito? Eu tive empatia no trabalho? Ajudei em casa? Analisa, faz essa autoavaliação. Todo amanhecer é uma nova oportunidade para a gente recomeçar. Nunca é tarde. Todo dia é uma página em branco. E a Joana de Ângeles traz uma boa observação de que se a gente repete muito um certo comportamento na realidade, é fruto nosso, é nossa culpa. A frase dela é a seguinte: tu és responsável por tudo que está acontecendo na tua vida. Teus pensamentos e sentimentos predominantes irão formatar a tua realidade, quer tu queiras ou não. Isso é um fato, isso acontece. O que a gente sente, o que a gente pensa, a gente atrai e acontece na nossa realidade. Todo dia eu saio de carro, me fecham, eu xingo, chego no trabalho estressado, acabou meu dia. Mas todo dia isso acontece e você não mudou nada? Esse padrão repetitivo, você não vai mudar nunca? Enquanto você não mudar o que você sente, não mudar o que você está pensando, você nunca vai passar por essa fase, vamos dizer assim. Você nunca vai superar essa questão. E aí ela finaliza: portanto, se quiseres mudar a tua realidade, muda os teus pensamentos e sentimentos. Então, não tem segredo, gente. É pensamento, sentimento que vai implicar na nossa ação. Sendo uma nova versão, a gente vai saber dar valor exatamente aos tesouros e às riquezas imperecíveis que Jesus nos ensinou. Então,
Não vai ser fácil, vai doer, vai incomodar. De início ninguém gosta de sair da zona de conforto. Mas a gente tem que saber valorizar isso. Tô quase finalizando, gente. Só vou finalizar o raciocínio aqui. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos superiores sobre a natureza íntima de Deus, se nós temos a capacidade de entender a natureza íntima de Deus, os espíritos falaram que ainda não. Nos falta um sentido. Como assim? Vamos explicar. Nós temos hoje 5 sentidos, né? Tato, visão, olfato, paladar e audição. A mediunidade pode ser considerada um 6º sentido que nós estamos começando a trabalhar. Kardec traz um exemplo que é bem... uma analogia que ela é bem explicativa. Imaginem uma terra onde todas as pessoas nascem cegas. Elas não têm um dos sentidos, elas ficam com os outros 4. E de repente nasce uma moça com visão em um olho apenas. Então ela vai ver tudo pela primeira vez. O céu, o sol, a árvore, o mar, e ela tá vendo as cores. Como que essa moça vai explicar para as pessoas que nunca viram o que é a cor azul? A cor rosa? As pessoas não vão compreender exatamente as cores, porque lhes falta um sentido. É essa analogia que Kardec nos traz para explicar o porquê de nós não compreendermos exatamente a natureza íntima de Deus, porque nos faltam alguns sentidos ainda. E isso, com a nossa evolução espiritual, nós vamos adquirindo. Mas neste momento, nós já temos uma boa noção do que é o divino. E a gente já consegue interpretar as parábolas de Jesus. Então, o que Jesus quer nos convidar qual que é o convite de Jesus? O que está no nosso coração é o nosso tesouro. Então, cada um no seu tempo, no seu momento, vai adquirir esse tesouro. Porque a evolução do espírito é algo que vai acontecer a todos. Pode demorar mais para uns, mais para os outros, mas a lei do progresso, que é uma lei universal, ela é aplicada a todos. Então, a nossa evolução espiritual vai acontecer, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos dar uns saltozinhos aí para a gente poder conquistar. Emmanuel traz também que no livro Paulo e Estevão, a simbólica caminhada para Damasco. O que é essa caminhada para Damasco? É um momento de encontro íntimo com Jesus. Esse encontro íntimo, alguns já tiveram, outros ainda terão, e isso vai mudar tudo para nós. Porque aí a gente vai conseguir entender a importância desse tesouro imperecível. Então, é um convite para a gente mudar, para a gente querer fazer igual este homem, só que não por um tesouro material, e sim por um tesouro espiritual. Não ter tesouros onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões roubam. Vamos manter os nossos tesouros como imperecíveis, porque esses sim são permanentes, esses vão com o nosso espírito para toda a vida. E vamos permitir esse convite da vida para sermos mais tolerantes, para sermos mais pacientes e que a gente mantenha no nosso coração os tesouros imperecíveis. Cada um no seu tempo, no seu momento, mas aproveitem o dia de amanhã para repensar os nossos atos e para agir cada vez de forma mais amorosa e próxima dos ensinamentos de Jesus. Era isso.